O período das chuvas de verão no Brasil, principalmente no Nordeste, é a época perfeita para que os agricultores plantem as sementes que irão colher no final do inverno. Entre as sementes plantadas, o milho é, sem dúvida nenhuma, uma semente sempre presente nas roças de praticamente todos os agricultores, grandes e pequenos. O milho, nesse período, é plantado até por aqueles que têm nas suas casas um quintal com alguns metros de terra livre. Tudo para que, no mês de junho, seja comemorado, principalmente pelos nordestinos, com fogueira, muito forró e, claro, com muita comida à base de milho. E por que todo ano temos o milho na mesa da quase totalidade das mesas juninas? Porque o milho foi plantado. Porque o milho foi plantado e foi colhido. E esse é o tema do nosso encontro de hoje, sobre plantar e sobre colher. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, faça a sua inscrição. No final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema. Aproveite e veja também outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano, também contido nesse canal. Sobre plantar e colher. Vou repetir a pergunta. Por que todo ano temos milho na mesa de quase a totalidade das mesas juninas? Porque o milho foi plantado. Porque o milho foi plantado e o milho foi colhido. Se, em vez do milho, qualquer outra coisa tivesse sido plantado no lugar do milho, teríamos nas nossas mesas qualquer outra coisa, menos comidas à base de milho. Assim também é o que acontece em todas as situações e em todos os momentos da vida, em todos os momentos da nossa vida. Geralmente, plantamos o que pretendemos colher. Não se pode colher melancias em terreno em que se plante sementes de limão. Plantar milho é uma questão de escolha, assim também como é uma questão de escolha a maioria das nossas atitudes. Exatamente por essa razão que precisamos ter muita atenção nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Afinal, somos o resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes. São elas, as nossas escolhas, as nossas atitudes, os alicerces que constroem a nossa vida. São elas, as nossas escolhas, as nossas atitudes, os alicerces que constroem o nosso mundo. Muitas vezes, atribuímos ao destino os resultados que colhemos na nossa vida. Outras vezes, atribuímos a terceiros, atribuímos a outras pessoas os resultados que colhemos na nossa vida, sem percebermos que o que colhemos nada mais é do que as consequências das nossas escolhas, nada mais é do que as consequências das nossas atitudes. Podemos escolher o que plantar, mas não podemos escolher o que colher. Colheremos sempre de acordo com aquilo que plantarmos. Essa é a lei mais justa da vida. A vida é também feita de escolhas e de consequências. Não se pode fugir disso. Geralmente, colhe-se o que se planta. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Como já dizia o poeta e pensador chileno Pablo Neruda, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, deixando claro que podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que semeamos. O filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, que ficou conhecido como representante do existencialismo, também diz que viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Para Sartre, o ser humano é condenado à liberdade. Segundo ele, somos seres feitos de escolhas. Por mais que eventos externos afetem as nossas escolhas, nós continuamos escolhendo.
Em um dos mais importantes romances do século XX, que é A Insustentável Leveza do Ser, o seu autor, que é o Milan Kundera, diz que aquilo que não é consequência de uma escolha não pode ser considerado nem mérito nem fracasso. Todos esses textos são sobre o que podemos chamar de lei da semeadura, que permite colher aquilo que plantamos. Podemos perceber, então, que nosso futuro é determinado pelas escolhas que fazemos. Não tem como deixar este poder de decisão nas mãos de outras pessoas ou de acontecimentos externos a nós. As turbulências na vida muitas vezes podem ser fruto de algo que plantamos antes. Afinal, sempre depois da semeadura vem a colheita. Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. Elas, as consequências, podem ser frutos das suas próprias escolhas. O livre-arbítrio nos concede o privilégio de plantarmos e colhermos exatamente aquilo que desejamos. A decisão está em nossas próprias escolhas. Não julgue cada dia pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que você planta. Essa é uma frase de um autor desconhecido. A vida é a soma das consequências de cada uma das suas escolhas. As decisões que você toma hoje determinam o seu futuro amanhã. Viver nada mais é que fazer escolhas continuamente. Embora algumas pareçam irrelevantes, há sempre aquelas escolhas cujas consequências nos farão companhia para sempre. Uma coisa importante para se pensar é saber que o poder é transitório, que a roda gira. Por essa razão, é sempre necessário ter muito cuidado nas escolhas que tomamos quando estamos em alguma posição de poder. Podemos colher os frutos dessa escolha quando não estivermos mais nessa posição de poder. Segundo Aristóteles, filósofo grego, a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou até para a omissão. Assim, a liberdade é a capacidade de escolher entre alternativas para decidir algum ato voluntário. Se não gostamos da situação presente que vivemos, podemos criar uma situação nova, fazendo novas escolhas. E, na verdade, escolhemos até quando escolhemos não escolher. Existe uma historinha, também de autor desconhecido, sobre uma suposta conversa entre um sábio e seu discípulo, que tem o seguinte diálogo entre eles. O discípulo pergunta ao mestre: Mestre, como faço para me tornar um sábio? O mestre responde: fazendo boas escolhas. O discípulo pergunta novamente: Mas como fazer boas escolhas, mestre? O mestre responde: com a experiência. Aí novamente o discípulo pergunta: Como adquirir experiência, mestre? O mestre responde: fazendo mais escolhas. Essa pequena história nos mostra que é impossível viver sem fazer escolhas. E mostra também que só podemos aprender sobre a vida e sobre as escolhas fazendo escolhas. Porém, é importante sempre lembrar que a liberdade de escolha acarreta na responsabilidade de cada passo. Lembrar que escolher é chamar a responsabilidade para si. Lembrar que sempre responderemos pelas consequências que surgirão quando tomamos decisões. Uma escolha pode ser certa ou errada. E a responsabilidade sobre as nossas escolhas é só nossa. E não podemos culpar ninguém. O filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, citado no início dessa reflexão, também nos deixa uma importante mensagem quando ele diz que o mais importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição.
Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também refletir sobre esse tema. Aproveite e veja outros vídeos também com temas relacionados ao comportamento humano nesse canal. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.